Senhoras e senhores, está começando mais um podcast 2 em 1. Eu sou o Brian Rizzo e comigo aqui, Lucas Salles. Olá, Brian Rizzo. Como o senhor está? Eu tô bem, eu tô aqui com o meu gin. Eu também tô com o meu, eu tô louco pra beber, só que me falaram que só pode beber depois de brindar. Então, a gente já brindou. Então, já brindamos. Vamos brindar de novo, então? Vamos brindar de novo Brindamos e eu vou de beber novo. enquanto tu fala. Até porque não é gin, é Burlone. Bom, esse slogan é bom, né? Então, Maravilhoso. E hoje, Burlone tá com a gente aqui não somente em nossas maravilhosas taças, Sim. mas também no nosso cenário. Olha que coisa mais Exatamente. linda. Tem que vir uma do Izete, que é... Que é o quê? É uma... Não tem a paniquete, chacrete? Ah, entendi. Tem que ter uma do Izete. Do Izé, acho É, que... porque é duas em um, entendeu? Duas em Tá, um. entendi. Duas em um Zete. Duas em um Zete. Acho que a gente precisa pensar um pouquinho melhor nesse Uma nome. braiete, braiete. Uma braiete é legal, uma braiete é legal. Gostei mais do 2 em 1, Zete. Braiete é legal, Luquete, uma Luquete. Luquete. É, uma A braiete é gente muito vai bacana. pensar um pouco melhor a respeito, As mas a braietes. ideia é boa. Até A ideia é porque a gente já aqui começou, a gente mencionou Pânico, Sim. Chacrinha, Sim. e o nosso convidado de hoje, o Brian Rizzo, ele também é um ícone da TV brasileira. Sem dúvida nenhuma. Ele cativou não só corações de crianças pelo mundo afora, como de adolescentes e também de adultos da terceira idade. Todos foram cativados pelo nosso convidado de hoje. Posso apresentá-lo? Por favor. Ele tem apenas 18 anos de idade, mas já conta no currículo conquistas e sucessos que muita gente com mais de 20, 30 anos de carreira, infelizmente não conseguiu. Hoje o nosso convidado, ele participou de uma novela que cativou não só os nossos corações, como a nossa memória, está marcada na TV brasileira. Deus. Ele interpretou o personagem Cirilo ao lado de Maísa e também de Larissa Manoela. Ele virou meme, ele é um menino incrível, talentosíssimo e hoje está aqui no 2 em 1. Sem mais delongas, senhoras e senhores, Jean Paulo Campos. Aê! Que isso, hein? Agora eu me senti. Mas é pra Essa isso, foi é pra uma isso. baita Isso. apresentação. Pelo amor de Deus. O Lucas é um ótimo apresentador. Eu só vou deixar muito claro. Por favor. Eu disse na apresentação, ele tem 18 anos, É, tá? Portanto, bebidas alcoólicas que estão na mesa Sim, estão sim. liberadas. porque ele tem Podcast 2 em 18 1 não chamaria um menor de idade pra beber com a gente. Jamais. Jean, seja muito bem-vindo, muito obrigado. E desculpa falar disso, mas a primeira coisa que me vem na cabeça é: te incomoda se em algum momento eu ou o Brian te chamarmos de Cirilo? Tranquilo, gente. Tô acostumado, né? Porque... E eu vejo como um lado bom, né? Porque foi um personagem que marcou bastante a vida de todo mundo, que nem você falou. Então, pra mim, é uma gratidão enorme poder chamar esse personagem de meu, né? Então, Que legal. Que legal, né, É cara? a mesma coisa, o Jean está para a TV brasileira, assim como o Renato Aragão. Claro. Porque o Renato Aragão não é chamado nem de Doutor Renato. Renato. E ele nem é de chamado Doutor de Renato. Didi, Exatamente. que é o personagem dele. E é um personagem que cativou o mundo inteiro. Agora, o Didi precisou-se de anos e anos Claro. para virar marca. Sim. O Jean Paulo precisou de uma carroçada. Mas eu acho que o Jean aproveita o lance do Cirilo porque ele é novo, porque ele vai pegar um outro personagem que vai Com marcar certeza. tanto quanto em outra fase da vida. Exatamente. Tipo, o Jean criança é o Cirilo. O Jean adulto vai ser um outro personagem. Exatamente. Né? Bom, pra você que tá assistindo agora o 2 em 1 e ainda não se ligou, o Jean Paulo Campos, ele é ator e interpretou o personagem Cirilo, protagonista da novela infantil Carrossel, uma novela de extremo sucesso que já teve sua versão brasileira anos atrás, Sim. teve a versão argentina Teve. e agora teve a versão mais recente com o Jean Paulo interpretando ao lado de Larissa Manoela, Sim. Maísa, entre outros nomes incríveis. E a versão mais recente faz 10 anos, o que faz eu me sentir um idoso. Eu também. Eu também. É muito Eu que louco me isso. sinto um idoso. Porque todo mundo me imagina com 8 aninhos, que eu tava falando pra É vocês. verdade. Então agora eu tenho 18 anos, o pessoal fica tipo, uou, como assim? E passou muito rápido também, esses 10 anos. Rolou um encontro agora, né, de 10 anos, um encontro dentro do que a pandemia permitiu, né? Exatamente, a gente fez um encontro virtual, né, pela Sim. plataforma do Zoom. E aí juntou, acho que a maioria da galera que a gente tava querendo fazer uma festa de 10 anos do Carrossel, só que não foi possível até então, né? Então a gente fez essa reunião, só que também não foi muito divulgado e tudo mais, não teve outras pessoas a não ser a gente pra botar o papo em dia, né? É engraçado Ah. porque é tipo aqueles encontros da turma do colégio, assim. Exatamente isso. E é exatamente isso porque também era uma escola, só que era uma escola no SBT. Era uma escola maravilhosa, não tinha que se preocupar se ia passar de ano ou não. É, não tinha que isso é estudar, era maravilhoso. Porque mesmo que tu fosse não passar de ano, tu não podia fazer nada. Tu só tinha que seguir o roteiro. E outra coisa, na escola da vida real, a gente paga pra estar lá. É verdade. E na escola do Carrossel, você é pago pra estar lá. É Então verdade. é muito melhor. Cara, uma dúvida que eu tenho. Os funcionários do SBT recebem em aviãozinhos? O Nossa. Silvio Santos joga na conta do banco, assim? Eu acho que o aviãozinho, ele valoriza muito mais a grana, né? Um Claro. aviãozinho de 100... Mano, você tem um aviãozinho de 100 do Silvio Do Santos. Você tem algum aviãozinho, Jean?
Eu acho que eu tenho guardado um de 50. Já tá valendo. Maravilhoso. Só que o meu também não vale tanto porque eu não peguei junto lá com as moças que Entendi, ficam lá entendi. pegando. Esse eu Pegou do rapaz, eu tem um peguei rapaz que faz. do cara que faz os aviõezinhos. Entendi. Eu falei, Maravilhoso. tem como... O mas Jean isso é aí um tu não conta terrorista. ninguém, O Jean é um isso aí não terrorista. Ele roubou um avião. Roubou o avião do Silvio Santos. Cortes. Jean Paulo Cirilo do Carrossel roubou o avião de Silvio Santos. O maravilhoso Veja só. é o Jean falando Jean Paulo Cirilo. Dia Paulo Cirilo. Tem que ter. Isso em algum momento, é que você... É muito louco conversar com o Jean, porque ele tem 18 anos, e ao mesmo tempo que já tem 18 anos, ele só tem 18 anos. E faz parte da nossa vida, né? Isso que é Sim, mais louco sim. ainda. Te incomodou em algum momento, Jean, você ser sempre mencionado como Cirilo, ou até às vezes sempre lembrado? Você, inclusive, o Jean tem uma trajetória que eu acho incrível, que eu mesmo perguntei a ele se eu podia mencionar, ele autorizou. O Jean, foi um protegido do Silvio Santos. Ó. O Jean, ele foi contratado pela Rede Record de televisão, a Record TV contratou o Jean foi provavelmente para dramaturgia na Record, o Silvio Santos ficou ofendido, falou, não, Traz Jean, meu Cirilo de volta. traz o meu Cirilo de volta, traz o meu Jean Paulo Campos, foi lá e pagou a multa, não foi isso? Eu acho que foi mais ou menos isso, porque também eu era tão criancinha, eu só Claro. lembro de basicamente, eu tava indo pra Record, e aí eu ia receber o troféu imprensa de revelação do ano. Sim, E aí essa, Legal. pra mim, seria a última vez que eu ia ver o Silvio Santos até então, né? sim. E ele falou, mas como assim você está indo pra outra emissora? Você nem chegou a falar comigo? E Bom, eu bom. falei, mas não sou eu que falo. E eu acho que o senhor também estava viajando. Ele deveria estar em Orlando também. Alguma coisa assim. E ele falou, mas você vai ficar aqui. Eu vou falar o quanto você vai ganhar. E aí ele falou assim, tipo, tudo isso gravando. Gravando. Quanto era? Desculpa perguntar como, mas ele falou um valor? Ele falou um valor, mas eu não lembro disso. Eu só sei que era, tipo, um valor bem alto e... Mano, E quantos anos você tinha, Maravilhoso. Jean? eu tinha, sei lá, uns 9 anos, 9 10. anos, ele pensou, Sensacional. nossa, o que dá pra comprar de jogo na PS Store? Foi isso, foi exatamente, nem isso eu pensava, jogo na PS Store pra mim era, nossa, vou comprar um monte de Max Steel na ReHap. Sensacional. As propagandas Nossa. do Bom Dia e Companhia, tudo. Já passa direto no cartão do Cirilo. Maravilhoso aquele Max Steel que apareceu a propaganda foda dele. Isso é sensacional, cara. Eu amo a vida. Exatamente. E aí eu, tipo, podia nem ser ter um valor tão alto, mas na cabeça de criança, Claro. qualquer valor que ele falasse, qual- você falasse, você vai ganhar R$100 por mês. Eu, Em aviõezinhos. Em aviõezinhos ou barras de ouro que valem mais do que dinheiro. barras de ouro. Demais, cara. Cara, Isso e é qual muito que foi a emoção maior? Ganhar o troféu imprensa ou ser contratado no palco? Porque, pô, louco. Recontratado. Recontratado, Porque ele é. já tinha sido contratado, Sim, sim, a Record TV foi lá, contratou ele e o Silvio falou, volta pra cá. Que não vai Maravilhoso, embora, cara. não. Como foi essa sensação, Jean? Foi uma sensação muito bizarra, porque eu não esperava que isso ia acontecer, né? Acho que ninguém esperava que isso ia acontecer, e muito menos no palco ao vivo. Mas uma das memórias que eu mais me lembro desse dia, fora essas duas, foi que eu vi o Rodrigo Faro e o Celso Portiolli trocando uma ideia. Olha eu aí, nunca cara. imaginei que eu ia ver isso na minha vida. Encontro de gigantes. Nos Encontro bastidores, eu falei, nossa, cara, como assim? Eles trocam ideia, eles são parceiros. Eu achei que eles era tipo Cristiano Ronaldo e Messi, sei lá. Claro, Eles não se claro, batiam. Só que, ó, dentro de campo nós resolve. Eu achei que era isso. Mas eles trocando uma ideia, seus Portiolli e Rodrigo Faro super tranquilos, super amigos. legal, eu falei, cara. uou, como Que assim? demais. A gente não tem essa percepção. Um amigo nosso em comum, o Johnny Drummond, ele achava quando criança, na idade do Cirilo, literalmente Cirilo, quando tinha 8 anos, ele achava que se o Faustão encontrasse com o Gugu na rua, ia socar na porrada. Imagina, Os dois iam saindo sair na no porrada socando, né? E o Gugu usava terno, então não dava pra cair na porrada. difícil, É cara. difícil cair na porrada usando terno. Então ele achava isso, mas nos bastidores são amigos, né? Sim. Não é porque Colegas de trabalho. Não são, são concorrentes. São concorrentes. Mas são amigos, pelo amor de Deus. E é muito bacana. E qual a ideia que o Celso e o Rodrigo estavam trocando? Você lembra alguma coisa assim? Eu lembro que era uma ideia totalmente nada a ver. Não era nada tipo de programa, nada de TV. Era uma ideia muito de brother brother. mesmo. Que legal, Eu lembro cara. que eu fiquei assistindo isso, eu falei, nossa, eu acho que isso virou muito uma chavinha na minha cabeça com essa coisa de televisão e tudo mais. Porque eu falei, mano, realmente todo mundo tá meio que junto, querendo ou Sim. não, é meio que uma família. Todo mundo acaba se conhecendo, por Sim. exemplo, né? E eu acho isso muito da hora. E Que legal, cara. tem todo mundo que trabalha com televisão ouve dizer, eu ainda não trabalhei no SBT. Eu amo a Band, quero ficar na Band pra sempre, mas dizem que no SBT não existe lugar mais agradável no meio televisivo do que o SBT. Ó. Todo mundo chama o SBT de família.
E eu queria perguntar... Segunda casa, né? Pro Jean, você praticamente morou no SBT durante... Quantos capítulos Carrossel foi? Você sabe mais ou menos? Nossa, eu acho que foi mais de 300 eu ouvi dizer... Acho que Carinha de Anjo, se não me engano, foram quase 600. Sim. E acho que Carrossel também foram 500, assim. Eu acho que bem isso. Brian, um ano... 365 dias. Imagina você passou fazer... um ano e meio. Um ano e meio, cara. Imagina você fazer quase... Diário. Quase 500 capítulos, cara. É muita coisa. Espetacular. E como foi, assim, pra você morar no SBT? Você era bem tratado lá dentro? Tudo bem que você era também o protagonista, mas tirando esse fato, você tinha apenas 8 anos de idade. Não era um funcionário da casa de longa data. Sim. Era um ator novo, iniciante. Você sentiu esse amor, esse carinho da emissora com você? Então, antes de Carrossel, eu já fazia figuração em algumas outras novelas lá do SBT também. Eu fiz Corações Feridos e Amor e Revolução. Corações Feridos foi até onde eu conheci a Larissa, que ela já fazia um personagem lá. E Amor e Revolução, se eu não me engano, foi o primeiro beijo homossexual na TV, na TV brasileira. Foram de 2 mulheres, se eu não me engano. Foi o primeiro beijo em cena, aberto, foi no Amor e Revolução. Não sabia, que legal. Se eu não me engano, que se passava em 64, né? Na ditadura militar, na né? ditadura. Então, eu sei disso, certeza. O primeiro beijo homossexual entre dois do mesmo gênero foi na SBT, nessa novela Amor e Revolução. Foda. Foram 2 Legal atrizes. isso. É legal pra caralho. E aí eu fiz figuração nessas 2 novelas, então eu já tava meio que habituado com o SBT, né? Não tanto quanto depois eu fiquei, né? Porque eu saí de lá acho que com uns 12, 13 anos. Então eu cheguei com 5 anos fazendo figuração e tudo mais, depois fiz os testes de Carrossel, passei em Carrossel e com certeza o SBT virou uma casa pra mim, porque todo mundo lá te trata bem. Até de quem você não conhece, quem não te conhece também. Com certeza é uma casa muito acolhedora com todo mundo. Eles não tem tanto essa hierarquia assim. Tanto que legal. Você pode trombar realmente o Silvio Santos no corredor, assim. Às vezes ele tá gravando lá, ele aparece no corredor do Estúdio 2, que ele grava, e tá lá conversando com o pessoal e tudo mais. Que demais. Então é, legal, muito, né, muito legal Cara, que essa demais. naturalidade que tem lá na casa. Que legal. Que massa, cara. E quando foi a primeira vez que você conheceu o Silvio Santos? A primeira vez que eu conheci o Silvio Santos, eu me lembro bem que eu participei de um dos games lá, Sim. com o pessoal do Carrossel. E eu fiquei calado o programa inteiro. Imagina como ficou meu pai e minha mãe. Pé da vida, Conhecendo o Silvio Santos, eu fiquei calado o programa inteiro. Falou, meu Deus, o Silvio Santos vai achar que esse menino não fala nada. não vai querer mais ele Porque aqui. deve ser muito diferente, né? Aí tu já falou que tu entrou fazendo figuração, depois tu foi o Cirilo, que é um personagem, né? Tu tem uma fala, tu tem um texto. Protagonista. Não, um protagonista, mas muito diferente de estar no palco conversando naturalmente com o Silvio Santos. Tu não tem um texto pra Exato. bater com ele. E o Tu- Silvio menos ainda. tu Então, fica meio... O Silvio fala qualquer coisa. O Silvio Exato. fala, mas a sua mãe trabalha com quem? E a Não, sua mãe vem de exato. Jequiti? A sua mãe vem de Jequiti? Sua mãe pode vir de Jequiti? Caravana. É da hora que você vem. O que eu quero dizer é que mesmo ele tendo ficado quieto com o Silvio Santos, não quer dizer que o Silvio ia achar que ele é um mau ator, porque não tem nada a ver com Nada a a outra. ver, nada a ver. Mas depois na minha cabeça eu fiquei pensando nisso. Eu falei, nossa, eu não falei nada no programa do Silvio Santos. Eu fiquei calado. Preocupado Será vendo que se eu ele era de perdi uma verdade. oportunidade, assim? E eu fiquei exatamente com isso. Será que ele é de verdade? Porque, mano, ele parecia muito altão, assim, muito... Foi essa sensação Claro, que eu tive. de Pra uma 8 criança, anos. exatamente. É. Uma criança de 8 anos, Todo mundo era altão. o Silvio Santos é gigante. Exatamente. E aí eu lembro que foi nesse dia. E aí depois, outras vezes, eu fui no programa do Silvio Santos, também fiz o Talento Infantil, que depois Que era legal. eu, a Larissa, a Maísa, ou eu, a Larissa e o Matheus Ueta, que fez o Sim, Coquimoto. sim. E então depois eu vi diversas vezes o Silvio Santos, mas nunca foi uma coisa que era tão natural, assim. Sempre dava um nervosismo. Você falava, mano, tudo bem que eu já vim 20 vezes no programa, mas, mano, tô indo no programa do Silvio Santos de Bate novo. nervoso, louco, né? né, cara? Muito, muito, E muito. você foi com... Eu acho que hoje em dia, com 18 anos, o Jean ele já tem muito mais maturidade do que um de 8 e tem muito mais consciência. Claro. Você já chegou aí com a idade próxima que você tem hoje, com 16, com 15? Eu acho que a última vez que eu fui foi mesmo com 15 anos. Com 15 anos. Ah, já tem uma concepção maior, já tava namorando, provavelmente, já podia pegar Já aquele tinha filho, dinheiro. tava casado. Já podia pegar aquele dinheiro do aviãozinho e gastar noutra coisa. Entendeu? Cara, pagar motel com o dinheiro do Silvio Santos deve ser irado. cara. Chega no hotel, solta o pagar- aviãozinho lá no caixa. Chega no motel jogando aviãozinho assim. Quanto é? 200? Calma aí. Toma 100, toma 50, 50. Imagina a cara da pessoa que tá atendendo e vai falar, mano, o que tá acontecendo?
É muito louco. Mas você foi com 15 anos, e como foi essa última vez com 15 anos? Eu lembro que foi mesmo pra esse quadro do talento infantil e eu tava muito nervoso, mano. Sempre eu fico bastante. Só que aí vem o lado ator também, né? Você tem que fingir que tá habituado, chegar todo sorrisão, conversando. Puta ator. Já de verão. E aí você tem que fazer isso, porque pelo menos eu faço isso, né? Quando eu tô nervoso, eu finjo que, nossa, um artista que tá super habituado a conversar com o Silvio Santos. Eu, converso com ele todos os dias. Meu brother, meu patrão. Brother demais. Só que nunca fiquei habituado com isso. Então foi essa última vez. E, é sempre muito legal porque ele trata geral super bem. Então... que demais isso, Que legal, cara. Que legal. E a gente eu acho que não poderíamos deixar de falar de um assunto que, teoricamente, é polêmica, não é polêmica, Brian Reza? Polêmica? Eu não sei o que tu tá falando, mas se é polêmica, eu gosto. Se é polêmica, tem o nosso quadro. Qual é o nosso quadro? Eu não lembro. Ou doe um corte. Doe um corte. Doe um Esse corte. quadro mesmo. Eu vou pedir para que você doe um corte pra gente, tá? Okay. É muito simples. Falando sobre um tema polêmico. Sobre um tema polêmico que eu sei que é polêmico. Manda ver. Tá bom? Já vou pedir pro alemão ficar ciente aí que esse aqui é importante. Jean, recentemente saíram algumas notícias dizendo um depoimento seu que, em relação ao programa que você apresentou na emissora, o Bom Dia e Companhia. Vale lembrar que o Jean foi, eu acho que a última criança a apresentar o Bom Dia e Companhia, depois né? mudou pra Silvia, Sim, a Exatamente. filha do Silvio Santos. sim. E é um nome muito original. Sim. Silvia. Sabe por que é original? Porque o Silvio Santos não se chama Silvio Santos. Ah, não? Você não sabia? Ele se Cenoura chama o quê? Bravanel. Exato. Cenoura Bravanel. Cenoura é o nome dele? Não, Cenor. Ou é um título? Não, Cenor. Cenoura é o nome dele? Cenor é o nome grego. Maravilhoso. Cenoura Bravanel. Espetacular. Eu sempre achei que era um título tipo Senhor. Entendeu? Ia ser Não, muito é bom. Cenoura Bravanel. Espetacular. E a Silvia apresentou, mas antes da Silvia apresentar, o Jean Paulo Campos apresentou. E ele deu um depoimento aí que saíram nas notícias dizendo que algumas ligações, quando a gente é criança, a gente liga. Eu liguei. Eu ligava, eu gastei muito crédito. Eu também liguei. Eu liguei. Você também ligou? Também ligou. Eu liguei pra Bom Dia e Companhia e pra ganhar o DVD do Ratinho, que você tinha que ligar. Sério? Ganhava o aparelho. Nossa, meu pai ficou Espetacular. puto da vida. Imagina. Puto da vida. Porque ele falou, acho que eu gastei na época uns R$200 Sim. ligando pro Nossa. Ratinho. E aparecia a voz do Ratinho e falou, continua ligando, vai, Sombra, vai. Liga aí, vai ligando. E eu ficava ligando. E aí meu pai falou, olha, com o dinheiro que você gastou ligando, a gente comprava um DVD. É, A gente comprava vários, comprava tudo. Mas, pai, você tem que entender que não é o DVD do Ratinho. É, exato. E o Jean disse nessa declaração de que as ligações para o Bom Dia e Companhia eram armadas. Opa! Vai, Polêmica. Sombra, vai! Polêmica. Vai, Sombra! Jean, por favor, eu gostaria que você falasse sobre isso. Vou falar. Por favor. Mano, foi muito engraçado, porque um dia eu dormi, no outro dia eu acordei falando Jean Paulo Cirilo de Carrossel, desmascara, armação do SBT. Nossa. E aí eu falei, como assim? O que aconteceu? Mas basicamente é assim, eu contei pro pessoal também de um outro podcast, lá do Cometa Podcast, Sim. que basicamente, como são muitas ligações, né? Porque, mano, o Brasil inteiro ligando pro Bom Dia e Todas as Companhia, crianças querendo ganhar PlayStation. todas as crianças querendo ganhar PlayStation, não é assim que funciona. Então, algumas ligações, por exemplo, que eles ligavam hoje, podiam ir para outro dia. Porque é muita ligação ao mesmo tempo. Entendi. Mas E não aí tem- era gravado ou eles pediam pra pessoa E ligar aí de novo? colocavam isso também. Jean Paulo Cirilo de Carrossel fala que ligações do Bom Dia e Companhia não são ao vivo, mas é ao vivo. Tá. Sim. Só que a chance de você ligar e você já ser o escolhido pra ir no ao vivo é muito baixa, gente. Entendi. Porque as linhas congestionam. que Porque nem fala. quando a pessoa liga, ela não é atendida pelo apresentador do programa. Não. Ela é atendida pela produção, Isso. que vai separar e colocar no ar com o apresentador. Exatamente, porque todo mundo já viu que deu vários problemas, né? De Claro. ligação, já xingaram, coitado do Yudi, já fizeram um monte de coisa. Então, tem aquela coisa que ele também fala, ligue durante o programa. E isso é verdade, você tem que ligar durante o programa, senão você não vai ser selecionado. Sim. Então, você liga durante o programa, você tem a chance de ir direto. Porque às vezes acontece também, Sim. mas Tá. é muito baixa porque são muitas pessoas ligando ao mesmo Sim, tempo. sim. Então, às vezes, eles podem passar você para outro horário. Por exemplo, agora tá passando Super Choque, mas você vai entrar na hora que for as Winx. Entendeu? E a ligação fica rolando. E a pessoa fica esperando a É, ligação. eu acho que é basicamente isso. Sim, Elas sim. ficam na ligação, porque você vai entrar no outro desenho, por exemplo. Entendi. Porque agora já entrou o Joãozinho. Você vai Entendi. entrar no outro Entendi. desenho. Mas aí, por exemplo, acabou o desenho. Acabou todos os desenhos, já acabou o programa. E você foi o último, você ia entrar... tudo bem, a gente passa então pro primeiro desenho de amanhã.
Entendi. Basicamente Aí a isso. pessoa liga de novo. mas aí deve eles ter já têm o às vezes a contato, produção entendeu? entra em contato, entendeu? Produção liga. Exatamente, Então, exatamente. em defesa de Jean Paulo Cirilo do Carrossel, Certo. não tem nada de sensacionalismo. Ele só realmente falou como funcionam as Não, ligações. e dizer que E é- é ao vivo, gente. Exato. É ao vivo. Não, e dizer que é armado na televisão não quer dizer que é uma farsa ou que é feito pra enganar as pessoas. Não, é só não. que é organizado. Exatamente. Né? Exatamente. Tem que ter uma ligação pra entrar agora. Tem o Brasil inteiro ligando, mas a gente precisa, às vezes, separar alguém que vai entrar naquele bloco. E, Jean, na sua época já era o PlayStation? Qual era o PlayStation que tava? Era o 2, né? O 3. O 2 era do Yuji, eu depois acho, o 3. eu acho que na minha época, eu não lembro muito bem, mas Tá. eu acho que na minha época já não era mais o PlayStation, já era o Ó. videogame. Era o Xbox. Eu acho que eles não falavam mais que era o PlayStation. Eu acho Tá. que era tipo, vai ganhar um videogame. Vai ganhar um videogame. Aí pode ser qualquer videogame. Porque a Sony já tinha saído do Brasil, né? Aí ficou caro dar o, É, pode dar o ser PlayStation. essa também, pode Falaram, ser. "Caralho, Vai, PlayStation. Qual é? Não, tá caro pra caramba. Tá. Inclusive, você comprou o seu PlayStation 5 5. Promobit, Ano né? passado. Da hora Comprei há demais. muito tempo Promobit, exato. Promobit, bom comprar lá. Boa dica. Mas bom é comprar lá basicamente isso, né? Porque se uma pessoa mal intencionada ligar também, eu sou o Joãozinho. E aí depois chega lá e fala um absurdo, uma atrocidade no programa de criança. Gente, Imagina. E era engraçado porque começava assim, bom dia companhia, criancinha ali ingênua ligando pro programa PlayStation. Só que aí entrava a mãe e virava o caso de família, que era a mãe xingando a criança de fala a cor, não sei o quê, escolhe tal número. E aí começava uma pauleira do outro lado da linha, que era tipo um conflito. Chega, tenso. o produtor tinha que falar, olha, gente, casos de família é mais tarde. Mais tarde, mais Agora é bom dia e companhia. A família ligava brigando tanto que o produtor falava, não, vou pedir pra entrar no caso Casos de de família. família. Mas sabe quem inventou esse formato de ligação para programa ao vivo? Não faço ideia. Você não faz, né? Não faço Jean ideia. Paulo Campos, sabe quem fez? não faço a mínima Foi ideia. no SBT que isto surgiu com o programa do Bozo. Olha, foi o Bozo que o começou? primeiro apresentador, o Bozo, isso? criou, ele teve essa ideia. Que Ele legal, via que as cara. crianças entravam, mandavam cartas, ele falou, como é que a gente vai criar uma relação com esse Aumentar a público, interatividade. aumentar essa interatividade. Não dá pra chamar todo mundo pra cá. Não dá. Pois e é. aí ele teve a ideia de fazer a ligação, ligue para o Bozo. E aí foi um maior que sucesso. legal, cara. Foi quando o SBT começou a tomar o primeiro lugar das manhãs da Globo. Quem era na Globo? Não faz ideia. Xuxa. Xuxa, claro, óbvio. Então começou a ter uma certa uma rivalidade ao alcance ali. Porque Entendi. antes a Xuxa, a Globo, ao passar de alguns anos, ela começou a ser primeiro lugar. Sim. Ter um alcance muito maior que as outras emissoras. Uhum. Então quando acontecia isso, era um momento de comemoração. Nossa, como pentacampeão. Sim. Então, toda vez que o SBT passava a Xuxa com o Bozo, era um momento de alegria. Foram boas infâncias, né? Eu A acho gente isso tinha muito programas legal. Eu bons. acho isso muito. Caraca. Do caralho, né? Isso é se incrível. comemorar porque foi o primeiro. Eu acho isso muito legal. E Carrossel bateu várias vezes o primeiro lugar. Claro. E Carrossel batia de frente, sabe com o quê? Jornal Nacional. Lógico, mesmo horário. Sabe quem fez essa Quem é estratégia? o William Bonner perto do Cirilo? Quem é o William Bonner? Maravilhosa essa frase. Quem é o William Bonner? Corte. Quem é o William Bonner? Quem é o William Bonner? Amor de Deus, né? Mas isso é uma incrível tática realizada pelo Silvio Santos. Que ele imaginou. A mãe tá vendo o Jornal Nacional. O pai tá vendo. O que a criança vai ter pra ver nesse E horário? eu já escutei um monte disso. Eu só queria assistir o Jornal Nacional e você ficava lá na minha casa, A mãe na minha indignada. TV, e o meu filho queria assistir você. Então eu É, ficava porque dividindo a TV com meu filho. Muitas famílias só têm uma TV. E aí tem que Exatamente. decidir. Exatamente. Hoje é E o a dia do criança jornal não. ou é dia do Cirilo? E a mãe vê, graças a Deus, televisão aberta. A TV aberta é feita pro adulto Sim, sim. até um certo horário. E depois de um certo horário, realmente tem algumas atrações para criança. Claro, Porque a TV aberta claro. tem essa deficiência. Não tem programa de criança durante o... Acaba o Bom Dia e Companhia, acho que é o último programa de Sim. criança, inclusive, existente na TV brasileira. Sim. Tem um gap aí enorme até ter um outro Sim, programa. sim. Vai ter um Pica-Pau na Record às 7 horas da noite, Exato, entendeu? é. Eu lembro que eu gostava de estudar à tarde quando eu era criança para poder ver a programação da manhã. Tinha a programação também da Band, que tinha Tinha. com criança, aí infelizmente acabou, mas É. era um programa, eram animes, era legal pra caramba. Sim. Que era pra quem estudava de fato de manhã. Sim. Então, o Jean com o Carrossel fizeram o maior sucesso, batiam ali, ficavam sempre em segundo lugar, e algumas vezes batiam o primeiro lugar. Muito legal, cara. Isso só se repetiu com a novela 10 Mandamentos, da Record, que eles ultrapassaram a Rede Globo também. Olha aí. E ficaram algumas vezes em primeiro lugar. Então, o Jean é mais importante que o William Bonner. Muito mais. Que Muito isso? mais. Muito mais. Ó, o corte aqui. Jean fala que é mais importante que o Leandro. O cara nem falou nada. Cirilo do Carrossel diz que é mais importante. Mais importante que o William Bonner. Corte. Mas foi muito legal. Foi o Bozo que inventou essa questão. Inclusive, quem foi o Bozo também foi o Luiz Ricardo, que a É gente mesmo? quer aqui no nosso programa, o Luiz Ricardo, Maravilhoso, que vai Luiz vir, se Ricardo. Deus quiser, um ídolo de vida. Jean, agora eu quero entender um pouquinho da tua vida, a forma que você transcendeu. Porque
Porque você deixou de ser uma criança, eu não sei como isso é pra Sim. você, mas eu deixei de ser uma criança e comecei a ter umas ideias mais maduras a partir dos meus 14 anos de idade, E né, na Brian? frente do público, né? Crescer na frente das pessoas. É o porque nosso Macaulay Culkin brasileiro. É o Macaulay Culkin brasileiro. Como ele falou no começo, muitas pessoas te veem ainda como aquela criança. Sim, exato. Como que é mostrar que hoje tu tem 18 anos que tu pode beber álcool, por exemplo? Inclusive, quer um burlone, quer alguma coisa? Tranquilinho. Tá bem? na Tá aguinha. ótimo. Ele é bom, inteligente, não se Bom bebe. menino. Bom menino. Não se bebe na frente da É televisão. o William Bonner da... Criança não se bebe. E, bom, isso foi bem doido, porque eu tive noção disso só depois que eu cresci mesmo, né? Por exemplo, agora com 18 anos. Porque foi uma coisa muito natural pra mim. Eu fui crescendo e tudo mais, sempre me perguntavam, mas você perdeu essa infância, né? Você trabalhava desde muito pequeno. Caraca, é mesmo, né? E, mano, pior que não. Foi uma infância muito, muito, muito da hora, porque basicamente assim, que nem a gente tava falando. Eu estudava na escola de manhã, na escola normal, e depois eu gravava numa escola fictícia. Que não Nossa, tinha as preocupações de escola, por exemplo. Só tinha os amigos e eu decorar o texto e atuar. Sim. E era uma coisa que eu amava, é uma coisa que eu amo até hoje. Então, a preocupação de escola, de vou ter que passar de ano, vou ter que aprender o conteúdo, não tinha na novela. Aham. Porque era tudo roteirizado e tudo mais. Então, eu tinha os meus amigos da escola e os meus amigos da outra escola fictícia. Então, Que eu aproveitava legal. demais. Fora que a gente se via, por exemplo, de sábado, aí fazia o show do Carrossel, por exemplo. Aí a gente viajava junto. Então, Que foda. mano, a gente virou uma família completamente. Eu aproveitei minha infância demais, então essa minha parte da infância foi indo muito tranquila até amadurecer minhas ideias. Tanto que eu costumo falar assim, eu sempre fui criança normal, só que com algumas preocupações e responsabilidades de adulto. Sim, Claro. sim, Só claro. que não tão dimensionado assim, eu não ficava bitolado, nossa, vou ter que pagar as contas. Porque Tá, minha família tá. também sempre me deu esse apoio. Que bom, Então, que bom. Isso Administrava. já não é o Macaulay Culkin Era brasileiro. isso que eu ia falar, Já não pra é, já não é. ser um Macaulay Culkin, porque, mano, imagina a Esse foi um cabeça grande dele problema. como funcionava, né? Dizem que esse foi o grande problema do Macaulay Culkin, ele virou a maior fonte de renda do universo. Nenhuma criança no mundo chegou a ganhar o que o Macaulay Culkin ganhou, Pois é. mas ele virou a fonte de renda da família e teve uma briga muito séria entre o pai e a mãe. Até porque ele Imagina passava todo o isso. Natal sozinho, né? Dá um problema na família daqui a pouco isso aí. Do nada chega uns... Porra, esqueceram de novo chega esse uns moleque. brother na casa dele, ele não tá entendendo nada. Muita Chega uns criminalidade, ladrões, muita criminalidade na Gente, região. Chicago é perigoso, Chicago é amigo. perigosíssimo. Chicago e Nova York, né? É. Macaulay Culkin já ficava perdido, falava, não, tô chegando o Natal de novo. Não, não acredito. Sustenta essa família o ano inteiro. Chega o Natal, eles vão se embora e me deixam Vamos aqui. embora, vamos aproveitar as férias. Descobrimos agora, matamos a charada. Mas Que parabéns aconteceu. para os seus pais, Jean. Parabéns É, porque muito importante. você... Hoje eu tô te conhecendo pessoalmente, então eu posso não só te elogiar, mas elogiar teus pais. Uma coisa que sempre acabam falando tanto para mim quanto pro Brian. Falar, Aham. parabéns pela educação. Sim. Tal. Hoje eu quero te dar parabéns pela educação, Sim, Jean. porque Obrigado, deve ser muito Jean. difícil ser uma criança educada quando tu é uma criança famosa. Não, Porque e uma criança poderosa, Uma de criança fato. poderosa, porque tu era o Cirilo durante a tarde, mas de manhã tu era o menino famoso da escola. Porque teus Exatamente. colegas de aula Exatamente. certamente assistiam Carrossel. Com depois. certeza. E eles pediam para saber o spoiler. E aí, quando é que vai beijar a Maria Joaquina? E aí vai pegar a Maria Pediam muito mesmo. Eu tinha uns amigos antes, né? E com certeza, por causa da fama, sempre aparece mais amigos, né? Normal, Sim, normal. Desse jeito. Com Então, 2 em 1, o Brian tá cheio de amigo agora. você viu, né? Meu Orkut tem meu amigo. E aquele patrocínio de gin, como que funciona? Exatamente, já estão pedindo burlone pra gente. Então, os meus amigos antigos viam até eu decorando o roteiro, por exemplo. Eles ficavam, caramba, tal que coisa vai acontecer e tudo mais, mas prometo que eu não vou contar pra ninguém. Então, demais Que isso, legal, isso cara. foi bem legal mesmo. E eu também legal. nunca fui uma criança que, não, eu sou o Cirilo, então agora eu não vou estudar mais. Não, tem assim, uma probabilidade muito grande de a criança famosa virar um cuzão. Isso Porque acontece ele passa a muito. vida inteira superior aos colegas. Tu tá estudando, eu vou daqui a pouco pegar a Maria Joaquina mais tarde. É isso aí. Entendeu? Jean, de Exatamente, verdade, isso parabéns. podia ter acontecido. Parabéns Obrigado. de coração, de verdade. E parabéns aos seus pais, cara, de coração. Como você é um menino Sim, é muito legal. educado e estruturado. Então, Perfeito. parabéns, assim. Isso Perfeito. com certeza foi o mais importante de tudo na minha vida, porque se eu não tivesse meu pai e minha mãe pra dar essa estrutura, até o pessoal do SBT mesmo, que tinha as psicólogas e tudo mais, pra dar esse apoio pra gente, Isso é legal, com cara. a fama que veio e com tudo que aconteceu muito rápido,
com certeza todo mundo teria se perdido, né? A gente vê diversos exemplos aí, principalmente na gringa, né? Isso é muito comum. Infelizmente, isso é muito Sim, comum. sim. Porque, imagina, você exigir alguma atitude, alguma maturidade, algum posicionamento de uma criança. Ela tá aprendendo. Ela tem que errar justamente para ela entender os caminhos, os passos que ela vai tomar. Então, Exatamente. poxa, é notável, admirável a forma como você é hoje em dia e como, Valeu. de verdade, Jean, você sempre foi. Porque eu tenho certeza Claro. que todo mundo, pelo menos que eu conheço, que nós temos provavelmente alguns amigos em comum, e eu já sei de alguns que a gente acaba comentando, eu sou amigo do Jean, todos só te elogiam. Então, parabéns. Isso é muito legal. Que bom, De bom. coração Espetacular. mesmo, de E eu verdade. acho que tem que ser assim mesmo, porque a gente sabe como funciona esse meio e, mano, tudo pode acontecer. Sim. Com certeza. Um dia você pode estar lá, principalmente no ramo da atuação. Um dia você pode estar lá no topo, acabou um trabalho, você fica aqui no seu stand-by e tudo mais. E se sua cabeça não for bem preparada, como qualquer outra profissão, você acaba se perdendo, né? Sim, total, E aí sim. você... que nem eu tava falando do Silvio Santos, por exemplo. Tratando todo mundo bem, não importa quem. Então, eu acho que isso é muito importante pro sucesso também. Que demais. Espetacular. E teve algum momento que você se vanglorizou por ser o Cirilo? Ou até que você falou, não, agora eu preciso tirar uma lasquinha. Vou dar um exemplo. Teve um amigo meu, que ele foi protagonista de Malhação, Tá. e ele dirigia sem carteira no Rio de Janeiro. Nossa, Dirigia sem carteira. gangsta. Ele morou durante anos nos Estados Unidos, ele tinha a carta de motorista dos Estados Unidos. Certo. Ele não tinha carta de motorista do Brasil. Então ele continuou dirigindo aqui no Brasil e um dia ele foi pego pela polícia. Meu Imagina, Deus. sem carta de motorista, dirigindo no Brasil. Nossa Senhora. E aí o fato dele ser protagonista de Malhação o ajudou. O policial reconheceu e liberou. Alguma vez já aconteceu alguma coisa parecida? Claro que, obviamente, pela educação, jamais ele dirigiria sem carta de Até motorista. porque ele fez 18 anos ontem. Então, ele não só dirigiria sem carta de motorista, mas com 9 anos de idade. E eu também não Seria sou um o problema. protagonista de Malhação, então... Não, mas você foi o Carrossel. Cirilo, tu foi O muito William maior. Bonner do SBT, já falamos William- sobre isso aqui. E não custa repetir, o William Bonner da SBT. William Bonner do SBT. Algum momento você falou, putz, que bom que me reconheceram, que bom que isso aconteceu. Olha, esse que bom que me reconheceram aconteceu algumas vezes sim, né? Porque a gente acaba tendo umas regalias quando descobrem que a gente já fez a novela e tudo mais. Então, por exemplo, se eu tô em alguma festinha com os meus amigos e aí tá difícil, por exemplo, de entrar, ou tá difícil de eu, sei lá, conseguir um espaço mais reservado. E aí, quando o pessoal começa a descobrir que, caramba, é o Cirilo, o Jean Paulo, vamos tirar uma foto com ele. E aí Legal. o pessoal acaba vendo e fala, então pode crer, entra aqui, sobe aqui no camarote. Facilita, legal, Acaba legal, facilitando. legal. Mas eu não confesso que eu não sou muito de aproveitar disso, não. De falar, aí, tem como desenrolar o camarote? Eu sou o Cirilo lá do SBT, porque eu acho isso muito zoado. Então, Anda com um boletim do Cirilo no bolso, assim, ó. chega com o RG do Cirilo aqui. RG do Cirilo. E já teve aqueles RG de Cirilo, sabe? Tipo, rebelde. Sim, Claro. Teve o RG do Que legal, Cirilo. cara. Teve. Tinha boneco do Cirilo, né? Tinha o bebezinho do Cirilo. Bebê. Tem gente até hoje que me pede pra autografar o bonequinho. É irado. Eu amo o bonequinho. O William Bonner tem isso? Não o William tem. Bonner tem algum Eu bebê nunca do vi William o Bonner? bebê do William Bonner. Os trigêmeos, ninguém nunca viu os Trigêmeos, trigêmeos. bebês, não É tem. mito, isso é mito da TV brasileira. Não existe. É o mesmo filho. Botaram Sim. uma com peruca, outra sem peruca. Os trigêmeos é o mesmo filho, não tem essa. Cara, mito é isso. até meio assustador tu assinar um bebê, né? Tu pegar um bebezinho assim, assinar E na é- Bebê é, testa. é born, um bebê bebê- born. Como se fosse você. É mais tu bebê. estranho ainda. É, mais estranho. Você ganhava royalties por isso ou já estava no seu contrato? Isso é uma dúvida minha mesmo. Coitado, era uma dúvida que eu podia tirar nos bastidores. Mas eu fiquei curioso. Olha, eu posso estar falando a maior besteira porque eu não faço a mínima ideia de como isso funcionou, mas eu acho que tinha sim. alguma parte sim. Por exemplo, que nem das músicas, do Carrossel e tudo legal. mais. Quando eles passam reprise também, sempre tem a porcentagem, né? Legal. Ah, que legal isso. O SBT ele é totalmente dentro dos mínimos detalhes. Nada, 3 emissoras, inclusive. O SBT ainda não trabalhei, mas 2 emissoras que eu trabalhei que são exemplos, assim, de credibilidade, confiança, é a Band e a Globo. A Globo eu recebo de vez em quando, trabalhei na dramaturgia da Globo, de vez em quando eu recebo um documento que eles mandam por correio para dizer, você acaba de receber R$5 ou 70 centavos porque está sendo exibido a novela que você fez ou a malhação que você fez na Iugoslávia. Tá? Caramba, isso é muito legal. Eles mandam tudo documentado. Então, parabéns aí ao RH da Globo.
Um abraço pra vocês. Eu sei que vocês assistem a gente. Bonito. E um beijo pra Band. Pra você aí do RH da Globo. Um prazer. Parabéns aí pra você. Agora eu queria entrar num assunto que eu acho que pode ser legal. Nós já entrevistamos em projetos separados, mas a gente entrevistou a mesma pessoa que eu acredito que você conheça, Jean. O Yuji Tamashiro. Claro, o Yuji, inclusive, cantava a música do Carrossel, não cantava? Exatamente. Sim. Era ele e a Priscila, não era? Ele e a Isso. Priscila, exatamente. Isso. Embarque nesse carrossel. Claro, maravilhoso. E o Yuji, ele conta abertamente, então não tô fazendo nenhuma fofoca agora, mas o Yuji Tamashiro, ele fala, inclusive, tem que vir aqui no nosso podcast. Tem muito. Por favor. O Yuji é um amor de pessoa. Infelizmente, perdeu o pai agora pra Covid. Tá uma força, uma barra muito pesada, mas eu tenho certeza, Yuji, que você vai passar por essa. A gente sabe que esse não é o primeiro desafio na tua vida. E o Yuji, ele passou por uma situação muito chata, que ele foi um adolescente e acabou se rebelando contra ele mesmo, ele fala, né? Porque ele, durante anos, foi um menino, o apresentador do Bom Dia e Companhia, aquela imagem totalmente dócil, carinhosa, e ele teve um momento que ele cresceu, ele quis virar um adolescente. Não se identificava mais como aquele menino da TV. Exatamente. Ele falou, inclusive, abertamente no podcast Eu Tava Lá, do Brian. Que é o Brian meu podcast que eu apresento. Que é o presente. E ele falou justamente isso. Ele falou que ele tinha várias restrições. Por exemplo, ele não podia cortar o cabelo diferente. Porque no contrato estava previsto que ele era aquele menininho com aquele cabelinho. Pra E manter a ele imagem. cresceu, ele queria Sim, ter claro. uma tatuagem e ele não poderia. Eu não vejo isso como nenhum certo abuso, nem nada. É porque é uma questão contratual. Contratual. E você trabalho. sempre está sujeito a aceitar Perfeito. ou negar. Mas É é, que nem- completamente que nem de compreensível novela que a mesmo, criança com um não- personagem, por exemplo. Exatamente. O Cirilo, Sim. eu não podia estar lá um dia e cortar meu cabelo, Exato. cortar aqui dos Fazer um lados. moicano do Cirilo. Não Perfeito, dá um já. erro de continuidade. Então, Perfeito. também era um Exato. personagem. É, não, Yuji. é Exatamente. contratual, não é uma sacanagem, mas é compreensível que a criança não entenda em dado momento. Com certeza. Exatamente. E quando se torna um adolescente, você puxa um pouco mais pro lado da rebeldia. Total. E você, às vezes, quer fazer coisas, você quer virar à noite, você quer viajar com seus amigos. Ele tinha um compromisso de trabalho. Então, Sim. acho que aquilo ali, para ele, foi realmente um momento delicado da vida, que ele entendeu que ele tinha responsabilidades e que ele também tinha as suas vontades. Aconteceu Perfeito. algo parecido com você, Jean? De você, você já apresentando também o Bom Dia e Companhia, você sendo um adolescente, passando por essa transformação, querendo às vezes sair para viajar com seus amigos, querendo descobrir algumas coisas que você ainda não fez, suas vontades, descobrir os teus limites. Você entrou em algum momento em conflito com você? Do tipo pensar, cara, vou abandonar tudo, dane-se, eu não quero mais isso. Ou não, quero viajar, quero Vou subir. abandonar a escola. Vou abandonar Não a escola principal, a escola daquela da noite. Bom, primeiramente, um abraço pro meu parceiro Yuji, mano. Eu Ele é gosto demais. muito, muito, muito dele. Então, um abração, Yuji. E eu não cheguei a ter isso, acredita? Essa fase de rebeldia, falar, mano, não, chega, não quero mais saber de carrossel, não quero mais saber de nada. Agora eu vou fazer o que eu bem entender. Por conta que eu já tinha visto vários exemplos de pessoas assim. Por exemplo, eu sou da época do Justin Bieber. Claro. Isso aconteceu muito com ele também. Claro. Mesmo ele não sendo da TV e tudo mais, mas Sim. ele é muito da mídia. Então, Sim. ele lançou Baby e tudo mais, era aquela coisa bem teen pro infantil. Total. E aí virou a chave, ele queria pichar muro. Então, Inclusive, vi- pichou. No Brasil. No Brasil. Inclusive, Melhor lugar pichou. pra pichar muro, né? Então, eu não cheguei a ter isso. Principalmente que eu sempre fui muito tranquilo, sempre sobre administrar, assim, o tempo. Eu sei que Legal. uma hora eu vou ter que estar trabalhando, mas tudo bem, eu tenho uma hora para aproveitar, para jogar meu videogame, para aproveitar com os meus amigos, jogar uma bola. Então, essa coisa de responsabilidade sempre foi bem na minha cabeça. Eu acho que por conta de não ter esse peso de responsabilidade também. Eu acho que Da isso hora. ajuda. Você ficar muito na criança. Não, você tem que estar lá no programa. Você tem que fazer isso, tal, 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 tal. Não é uma coisa assim. Tem que levar na esportiva, senão acaba tendo essa coisa de rebeldia, de não, vou querer aproveitar, vou querer ir pra balada, quero fazer tatuagem, tudo mais. E eu acho que isso também vai de pessoa pra pessoa. Então, eu sempre fui mais tranquilo com todas essas coisas, então não me afetou tanto isso. Que bom. Mas eu sei que podia ter afetado também, né? Porque Claro. é a mesma relação do Yuji. É normal se afetar, se Sim. você se sentir Sim. afetado com... Eu acho que o mesmo deve ter acontecido, não só com você, Jean, mas com a Maísa, com a própria Larissa Manoela, com o próprio Yuji. Vocês acabam se tornando a fonte de renda da família. Sim. Uma vez, agora eu vou fazer um corte meu. É. Isso é muito legal. Tem que Momento trazer meus do pais aqui. corte com o Lucas Salles. Eu fiz um longa-metragem, e foi muito legal, e aí Certo. venderam um merchan no longa-metragem. Tá. E eu vou falar abertamente de valor agora. Ok. O merchan, eu ganhava acho que 15 mil reais. Para um merchan eu tinha que beber Coca-Cola e arrotar. O meu pai
Ele ficou ofendido no nível. Meu pai é advogado, trabalhou com o Tim Maia, foi advogado do Tim Maia. Meu pai, tudo que ele tem hoje, ele batalhou muito. A gente sempre veio de uma família muito humilde, pobre mesmo, humilde. Não tinha... Meu pai contou outra história outro dia, que ele não tinha dinheiro para pegar o ônibus. Ele começou a andar a pé, e aí emagreceu um pouquinho, porque ele não tinha dinheiro para pegar o ônibus para ir para o trabalho. E ele não aceitava o fato de eu ganhar 15 mil pra arrotar. Ele falava... tem até uma frase que alguns pais já disseram para os seus filhos, né? Para filhos comediantes, para filhos atores, para filhas atrizes. Meu problema não é você receber pelo que você faz. É ter um maluco que te pague pra você fazer. Nossa. Que é muito louco. Como é que um cara paga 15 mil pra outra pessoa rotar? E se ele soubesse os outros valores que existem no mundo afora, pessoas que pra pintar o cabelo ganham R$1,5 milhão e eu sou totalmente a favor a isso. É um mercado girando. Lógico. E que paguem 2 milhões, que paguem 3, 4, com certeza. 20 mil, que paguem muito mais. Quanto que tá a cotação do arroto agora? A cotação da rota, vamos pegar. Vamos ligar na RTTV. Deixa essa info aí pra gente. Quanto tá valendo a arroto aí, rapidão? Eu acho isso super certo. É porque rola realmente uma questão, acho que ao mesmo tempo que a gente tem que valorizar todas as profissões, a gente tem que levar o pé da letra de valorizar todas as profissões. Um professor tem que ganhar muito bem, um professor de escola pública tem que ganhar muito bem. Claro. Não só um ator que, graças a Deus, de sucesso, que trabalha numa emissora. Todo mundo tem que ganhar muito bem. Não são só alguns. Mas é aquela velha história que a gente entra no mundo, entra no dilema que não vem ao caso. O que importa é que realmente, eu acho que isso acontece com algumas pessoas. Vocês acabam realmente virando a fonte de renda suprema da família. Imagina, às vezes, o Jean ganhando 1 dígito ou 2 dígitos merecidamente pelo seu talento, e o pai dele, a mãe dele fazendo um trabalho e às vezes ganhando menos da metade. Entendeu? Claro, então, claro. saber administrar isso é muito importante. E o Yudi provavelmente sentiu essa pressão. Acho que é bacana a gente até chamá-lo para falar disso. Ele fala abertamente. É muito legal de saber disso, de virar centro. E o Léo Lins, agora pegando o gancho aqui, eu fiz todo esse setup porque tem uma piada muito boa do Léo Lins. Qual? Que ele fala sobre o Jean. Que ele fala que o Jean foi um dos maiores salários. E rolaram algumas especulações de quanto o Jean ganhava na época que o Silvio Santos recontratou o Jean. E o Léo Lins fala que deve ser muito complicado para uma criança ser dona da casa. O pai vira e fala, vai dormir que amanhã você tem aula. Vai você, senão você não tem mesada. Vai embora. Vai você dormir. Vai dormir você. Cala a boca e deixa me ver Backyardigans aqui. É muito louco Hoje isso. vou ver Backyardigans até as 4 da manhã. Hoje eu posso. Azar. Hoje, isso. hoje vai ser só Todinho. Todinho Senhora. vai ser Todinho e Yakut, vai ser Fandangos. E Trabalhei a semana inteira pra você não deixar eu tomar meu todinho sem agitar. Nossa, tá louco. Desce o óleo que é por minha conta, galera. Ô, tia da merenda, desce aí, ó. 10 joelhos, 10 salgadão aí. 10 coxinhas pra minha galera aí, que hoje a gente vai comemorar. E ao som de carrossel, ao som de balão mágico. Balão mágico, só pra ser rebelde. Teve algum momento que você já pegou e bancou, falou, cara, eu ganho dinheiro, e eu acho que antes disso, qual foi o momento que você entendeu, falou, caraca, eu ganho dinheiro? Foi no meu primeiro trabalho que eu peguei por conta do carrossel, né? Que aí eu consegui comprar o meu primeiro carro com esse trabalho. Que E aí demais. eu falei, caramba, mano, como assim? E tanto que você falou essa história do seu pai, e o meu pai foi a mesma história também. Antes de carrossel, pra ele me levar na escola, ele me levava de ônibus e só tinha o dinheiro da ida. E ele voltava a pé, pra eu não ir a pé pra escola junto com ele, né? Claro. Então, mano, meu pai passou por isso. E aí depois que eu tive esse start que, tipo, eu fiz o meu primeiro trabalho, grande assim, peguei o meu primeiro job por conta desse trabalho e consegui comprar um carro, pra eu pelo menos conseguir na escola. Então, nisso foi uma virada de chave muito grande pra mim. Demais. Então, eu acho que por conta disso que eu não fui muito... Aê, todinho por minha conta, esquece, trabalhei a semana inteira por conta disso, que eu vi que, pô, eu querendo ou não, tem que ser um pouco dessa base financeiramente da família, mas nunca posso perder o respeito com a minha mãe e com meu pai, tanto que até hoje em dia, mesmo com 18 anos, eu sempre pergunto, você acha que isso é bom e tudo mais? Você acha que isso é certo? Porque se eu cheguei até aqui hoje foi por conta deles, né? Então, não vou querer subir pra cabeça, mas confesso que tem horas que você pensa assim e fala,
Não, mas é minha mãe. Não posso fazer uma coisa dessa. Que isso? Tá certo, Perdeu o muito bom, respeito cara. com a... Não, jamais. Respeito com a mãe, não. Senão ela dá bronca e já... Se a mãe do Cirilo deve ser bem brava, cara. Porra. A mãe do Cirilo deve ser bem A brava. minha mãe costuma falar que ela é que nem a Rochelle do Todo Mundo Odeia o Chris. Sim, claro. Ela é a Rochelle. Meu Deus do céu, ela é muito a Rochelle. Que nem como eu sou o Chris do Brasil, que é só que Cirilo pra tudo quanto é lado, a minha mãe é a Rochelle. Da hora, da hora. Brian, isso me lembrou uma coisa. Ele acabou de agradecer os pais, achei muito lindo. O que me lembra do nosso quadro? Momento Gratiluz. Maravilhoso, esse quadro de Que tem sucesso. um nome espetacular. É um momento que a gente pede para que você agradeça quem você quiser. Pode ser alguém, algo ou alguma coisa que aconteceu na sua vida. Você só tem 18 anos, mas já tem 18 anos. O quanto esse menino cresceu rapidamente, né? E a participação de muitas pessoas importantes ao longo verdade. desses 10 anos de carreira. Né? Muito. Mas Porra. tem algo, alguém ou alguma coisa que você queira agradecer? É o momento Gratiluz. Pode aumentar, você pode olhar para sua câmera, ficar à Sim. vontade. É teu. Você entende de câmera melhor do que a gente. É Que um isso? close, é um close. Muito melhor. É um close do Jean. Enquanto ele escolhe a câmera e fala, eu vou beber o meu gin. Eu também vou beber meu bolo. Show. Ó, eu tenho diversas pessoas pra agradecer. Todo mundo imagina já, por exemplo, o Silvio Santos, meus pais. Essas pessoas, todo mundo sabe que eu já sou muito grato, mas eu vou agradecer uma pessoa que acho que nem imagina que foi tão importante assim pra mim. Que foi um cara lá, que é um motorista do SBT, o Paulão, falei o nome dele aqui, que se não fosse ele, eu não teria como ir pro teste do Carrossel, porque ele conseguiu uma vaga pra mim e pro meu pai no ônibus fretado. Caraca. Lá do SBT, lá na Barra Funda. Se não Que fosse ele, espetacular. que conhecia meu pai e tudo mais, é o motorista de lá, eu não estaria, mano, nem aqui no podcast falando isso. Então, vou agradecer uma pessoa que acho que não imagina que vai ser agradecida aí. Que legal, cara. Que irado. Que legal. Paulão, 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 Paulão. O apelido dele é Munha. Murra, murra, murra. Muito mais legal do que Paulão. Porra, muito melhor. Muito melhor. Muito melhor. Cara, que história legal, né? Irado. É o Da momento hora, Gratiluz. né? O momento Gratiluz tem isso. Você, às vezes, descobre histórias que você nunca imaginava. Exatamente. Momento Murra especial. E, cara, e provavelmente o Murra deve estar chorando agora. Eu tenho que mandar isso pra ele. Pode mandar pra ele. É Pode isso, entrar, Murra! É meu lado Gugu. Pode entrar, você, pode entrar, Murra! E sabendo dessa história, Jean, a gente trouxe uma pessoa pra falar uma coisinha pra você. Aí ele muita- sai, não, ele sai sai daqui de dentro do bar aqui. É muito aquelas que você fala assim, manda sua mensagem pro Murra aqui pra essa câmera, e o Murra vai vindo aqui atrás. Tá vendo? Na real, veio o Jean Silvio nasceu Santos. na TV. Veio o Silvio Santos, só que ele não agradeceu, o Silvio voltou. Você vai agradecer o Murra, mas o Murra não, né? Pra mim, Nossa, por que você não me agradeceu? O Murra, você tem que me agradecer. Quem contratou o Murra fui eu. O Murra tem que me agradecer. Vai pra lá, vai Todo pra mundo lá, Murra. esperando que eu vou agradecer o Silvio Santos, que é óbvio que eu sou muito grato. Imagino. Aí ele... Silvio Santos vindo aqui, Lucas. Pode ir, Volta, chama Não, o Murra. a gente chamou o Silvio Santos só pra isso, né? Não pra sentar com a gente, trocar uma ideia. Não, o Silvio Santos Só só pra entrar nesse momento. Exato. Bom, Mas, cara, agora tu falou do Murra que te levou pro teste. Como que foi a seleção de Cirilo? Então, isso foi muito doido. Foi muito doido mesmo, porque eu até costumo falar, as pessoas ficam, como assim? Porque eu não fiz escola de teatro antes de Carrossel. Tá. Então eu tava cru. Tava todo mundo manjando muito, já tinha feito diversas escolas de teatro e tudo mais. E eram muito bons. E eu só tinha feito figuração. E tudo que eu tinha aprendido era assistindo as pessoas atuando. autodidata. Autodidata. Talento, autodidata. Isso se chama talento, dom. Thanks God, thanks. Mas foi basicamente isso, tudo que eu tinha aprendido. Então, eu fui convidado pra fazer esse teste pela minha agência. Só que aí teve esse problema que eu falei, mano, como que eu vou... Eu não falei, né? Meu pai falou. Claro. Como que eu vou conseguir ir até Osasco, que é o SBT, Sim. saindo da zona leste da Penha, da Ponte Rasa. Nossa, é do outro lado. da Do cidade. outro lado. E mano, não tem como pegar um ônibus e chegar lá a tempo. Você tem que sair pelo menos, então, umas 3 horas antes. É. E aí o Murra conseguiu fazer isso. E aí eu fui pro primeiro teste de Carrossel. Primeiro teste de Carrossel, eu tinha que ter decorado um texto e tudo mais. Foi o meu primeiro texto que eu decorei. Meu personagem não era Cirilo. Não tinha os nomes assim, né? Porque eles queriam poupar que tivesse a competição por personagem, né? Que todo mundo ia Entendi. querer fazer, eu quero fazer o Cirilo, quero fazer a Maria Joaquina. Mas se sabia que era o teste de carrossel. Sabia que era o teste de Tá. Carrossel. Aí eu pesquisei um pouco no YouTube, fui na Lan House, né? Pra pesquisar. demais. Falei, como que é o Carrossel? Não é da minha época. É, pois é. Carrossel original era 89, 90. Acho que antes até. É, acho que chega por até aí. a ser uns 70, quase 80. Não, acho que não tanto. Bom, talvez sim. Na Argentina. que essas Na- duas, da Argentina, as pode duas ser, versões pode que ser, pode ser. tiveram foi uma mais antiga e outra mais na década de 90. por aí. A mais antiga que eu saiba, acho que antes dos anos Entendi. 80, foi na Argentina. Entendi. Uhum. A versão original, se não me engano, é da Argentina. Sim.
E aí o meu personagem que tava no texto se chamava André. E eu não tinha um personagem André no carrossel, mas isso eu nem me liguei também. Aí cheguei lá, fiz o teste, falei meu textinho e tudo mais, atuei lá e tinha milhões de crianças, tinha muita criança lá no SBT. Tipo, até nos outros testes, depois que eu vi de Chiquititas, de Como Se Chama Resgate, Carinha de Anjo, eu nunca vi tanta criança que nem no carrossel. Porque foi um boom enorme. E aí, fiz o teste, e aí essa foi a parte pior, porque eles só davam a resposta depois de, por exemplo, 1 mês, 2 meses. Nossa. Então você não tinha esse callback se você tinha passado ou não. Caramba. Ou se você ia para outro teste ou não, ou se Sim. você ia ser cortado. Então, foi nessa de 1 mês, 2 meses, em todos os testes, até chegar no 5º teste, que aí falavam, esse teste vai ser o mais difícil. Esses vocês não receberam texto, porque vocês vão ter que decorar na hora, vocês vão ter que fazer o baita improviso, vão ter que chorar na hora. E pra nós, atores iniciantes, chorar na hora é um bicho de 7 cabeças. Como que eu vou chorar na frente do diretor aqui? Mas aí, a gente chegou numa sala, que não era a mesma sala que eram os outros testes, era uma sala bem menor, e aí eles falaram assim... Bom, pessoal, vocês não vão fazer teste hoje porque vocês já são o elenco do carrossel. Nossa, era o Ivolanda, Isso. eu quero tirar a máscara. Era o Ivolanda, foi sensacional. Que legal, cara. Então foi surpresa, assim. Foi uma baita surpresa. E foi muito legal isso porque foi passando os testes e o elenco do carrossel, tem até algumas fotos, sempre ficava junto. Nosso elenco, mesmo sem saber que nós íamos ser o elenco, a gente sempre ficava sentadinho junto, sempre conversava e tudo mais. Era pra acontecer. Exatamente isso, era muito pra acontecer. Tanto que tem uma primeira foto aí que eu, tipo, tô super abraçado com a Larissa, tipo, caramba, a gente é um elenco de carrossel e a gente nem sabia que eu ia fazer o Cirilo, eu ia fazer a Maria Joaquina. Entendi. A gente Que não legal, tinha essa cara. dimensão, então foi legal. bem legal esse dia. E de todos do elenco, eu acho que só tem feras aí, de verdade. Você até mencionou o Matheus, que interpretou, acho que ele trabalhou na última série agora, A Loira do Banheiro. Exatamente, eu tô lá também. Você Você também falou do Léo Lins, eu esqueci de pegar o gatilho. Que mas demais, eu você tô também. participando também. Da Que série massa. que vai estrear, sabe aonde? No SBT. Do SBT. Vai, de coração. Que legal. Vai estrear Isso no vai ser SBT muito agora. legal, Vai tô ser muito ansioso bacana. pra assistir. É a série muito boa, chamada Os Terminadores do Além. E são vários episódios aí, produzido pela Clube Filmes, dirigido pelo Fabrício Bittar. Vai ser incrível, uma série muito Da boa. hora. E tanto que o Matheus, já aproveitando, o Matheus, essa história é muito boa. O Matheus, eu conheci ele antes de Carrossel. E olha que eu já era uma criancinha em Carrossel, tinha 7 anos. Eu conheci o Matheus com 5 anos jogando bola no clube do Corinthians. Caraca, E eu sou que São rolê Paulino. Que rolê. Olha isso. O melhor é Que isso. rolê E eu sou São- aleatório. Exatamente. E aí depois a gente foi vendo e eu falei, mano, você jogava lá no clube do Corinthians, né? A gente ficava brincando junto. Que antes de legal, saber que ia cara. fazer Carrossel junto. Que Então, demais. é muito aquela coisa daquele filme Quem Quer Ser um Milionário, sabe? Que as Sei, coisas, sei. tudo Vão que se vai conectando. acontecendo vai pra chegar nisso. Então, foi bem assim que eu me senti. Quem Muito quer ser legal. o Cirilo? Quem quer ser Quem o quer Cirilo? ser o Que Cirilo? demais, cara. Jean, você mantém contato ainda com o pessoal do Carrossel? Assim, eu tinha entrado nesse assunto para saber com quem você ainda fala muito. Porque foi um celeiro para os artistas. Tem Muito diversos, grande. acho que milhares ali. Acho que, inclusive, tem o elenco adulto também. Foi resgatado de uma certa forma, porque tiveram grandes atores, atrizes que participaram de Carrossel e também Sim. de outras produções, como Carinha de Anjo, Poliana. O elenco adulto ele é muito importante, porque ele dá uma certa segurança para os jovens atores, para os Sim, aprendizes, sim. né? Porque eles, às vezes, ajudam, né? Conseguem, olha para a câmera, vamos decorar o texto, Sim. vamos passar. E além, claro, do elenco iniciante ali, que está Claro. dando sangue. Lógico. Você ainda fala com o pessoal, ainda tem contato? Ou com quem mais você tem contato? Eu falo bastante com o pessoal, mas é difícil a gente conseguir se encontrar, né? Principalmente pra casar, as agendas de todo mundo é quase que impossível hoje em dia. É mais nos aniversários, por exemplo. Acho que a última vez que todo mundo conseguiu se ver, pelo menos ficou faltando acho que 1 ou 2, foi no aniversário da Larissa Manoela de 20 anos, se eu não me engano. Meu Deus, essa menina já fez 20 anos. Jesus amado. Jesus amado. De 20 Coitado, eu anos. chamei essa menina, eu a conheço, mas eu chamo de menina, que é uma menina, uma É uma criança. menina. Uma 20 anos já. Porque querendo ou não, vocês viram a gente crescer, né? Claro. Porra, velho, caramba. Caramba, ô louco, Que bicho. loucura, cara. 20 anos, meu Deus do céu. 20 aninhos. E aí a gente se encontrou lá pela última vez até então, né? Que veio a pandemia e tudo mais. Sim.
Então é bem complicado isso, mas a gente sempre mantém contato. Às vezes o grupo dá uma morrida e aí alguém manda uma mensagem e a gente começa a conversar. Tem o grupo do WhatsApp do Carrossel? Tem um grupo do WhatsApp do Carrossel. Sensacional. E o melhor é que a gente fica usando nossas figurinhas de Carrossel. Isso é muito genial. Maravilhoso. Porra, isso é incrível, cara. Isso, inclusive, muito bom. me leva pra uma outra curiosidade que eu tenho, que foi como tu lidou com os memes. Porque na internet tu ainda é o Cirilo de 8 anos. Logo me aparece lá um memezinho do Cirilo triste e tal. Eu curto muito os memes, mano. Curto muito. Tipo, até tá difícil de eu achar um meme que eu não tenha visto antes do pessoal me mandar, porque eu fico acompanhando legal, muito. cara. É muito Eu legal amo isso. do você, que ele fala com raiva, você fala com raiva. Você, Ana Maria Joaquina, é o mais clássico. Você. Esse é muito Nossa, bom. eu adoro. Eu Maria odeio Joaquina. você, Maria Joaquina. É, eu odeio Vai você. se casa com a Fiana do Shrek, aí o Cirilo fala um monte de asneira. Esse é A muito Maria bom. Joaquina era uma criança cruel, né, E cara? olha, eu queria dar parabéns ao Jean, porque com 8 anos de idade ele conquistou nossos corações, que as cenas eram, nossa, emocionantes. Muito. Muitas crianças Vocês devem tinham ter noção chorado. disso? Com certeza. Na época? Na A hora que gente- você recebia assim, o roteiro, putz, essa cena é pesadíssima. Não, pelo menos eu não tinha essa noção de Tá. que, por exemplo, eu lembro de uma cena que foi uma das cenas que eu mais gostei de fazer, que também ficou bastante na cabeça do pessoal, era a cena do Cirilo na frente da casa da Maria Joaquina, segurando as flores assim, caindo uma baita chuva. Aham. E pra mim, era literalmente o Cirilo segurando as flores na casa da Maria Joaquina e caindo uma chuva. Aham. Sem o não- contexto, assim. Ele tinha 8 anos, não Entendeu? conseguia ter essa Claro. coisa. Exatamente, porque eu não conseguia ter uma dimensão de... Caramba, tem um menininho ali, todo tadinho, sorridente, assim, segurando as flores pra dar pra menina. A menina nem abre a porta pra ele, tá caindo mó chuva. Então não tinha tanto essa dimensão, A assim. Maria Joaquina era um pé no saco, né? Era. Ela mudou, graças a Deus ela muda a bem, novela. ainda e bem gosta. que ela cresceu. Porque quem doou o sangue pra salvar a vida da mãe da Maria Joaquina, né? Isso. Quem vai. o Cirilo, amigo. Claro. Cirilão. Exatamente. Onde Joga- estava o William Bonner quando a mãe da Maria Joaquina Mas, estava cara, o William Bonner não salvou ninguém. O William Bonner não salvou ninguém. Tava lá sentado. Pediu pausa no Jornal Quantas Nacional. vezes o William Bonner doou sangue pra mãe da Maria Joaquina? Nenhuma Nunca, vez. nunca. Cirilo! 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 Sensacional. Muito, muito melhor que o William Bonner. Olha, infelizmente, a gente vai chegando ao fim do nosso episódio. Jean, antes da gente finalizar, tem algumas coisas que eu queria dizer. Queria agradecer a tua presença. Obrigado. Você ter disponibilizado uma horinha do seu tempo para vir aqui com a gente. Obrigado de Foi muito coração. legal, Eu que cara. agradeço Obrigado pelo mesmo. convite, um papo muito bacana. O nosso podcast tem pouquíssimos dias de existência, mas Pouquíssimos. com certeza, sem querer ofender os outros convidados, foi uma das entrevistas mais legais que eu já fiz. Com certeza. Pô, que Eu me legal. diverti muito, cara. Eu aprendi, eu pude. Tira falar. dúvidas, né? Tira Porque dúvidas, ainda, muito legal. pra mim, muitas dúvidas, porque eu nunca trabalhei em TV. O Lucas, que trabalhou na TV, acho que não tinha tanta noção de como era trabalhar no SBT Não. sendo uma criança, né? Não, pô, pelo amor de Totalmente Deus. Lucas. diferente. Isso é uma criança que realmente fez parte da nossa vida. Eu acho que. Acho que é muito legal isso. Eu queria pedir uma coisa pra você, Jean. Se orgulhe sempre que possível disso. Muito. Porque você marcou vida de pessoas que vão te carregar pro resto da vida. Exatamente. Como o Dan Stuba, que marcou com o personagem lá que batia de raquete. E que Marcos. Era Marcos. Mulheres nome? apaixonadas, é. Mulheres apaixonadas e que aumentou demais, inclusive, o número de denúncias de mulheres que apanhavam. Importantíssimo. Foi importantíssimo. Isso marca na nossa vida. São personagens da dramaturgia que, de verdade, mudam o conceito. Eu tenho certeza absoluta que algumas crianças podiam até menosprezar alguém, menosprezar algum colega, e aí, quando vão ver Carrossel, percebem a dor que aquilo causa e muda. A gente fala que criança realmente é muito pura, e de fato é. Criança é a coisa mais pura que existe. A gente viu o Jean, né? O Jean não Claro, tinha a mínima noção do que estava fazendo e a quantidade de corações que ele alcançava. Mas, com certeza, na dramaturgia e no exemplo, a gente consegue mostrar o quão certo a gente deve ser, tratar bem a Isso é todos. muito legal, isso Lindo é muito demais. Porque legal. a gente tem que embarcar nesse carrossel. Eu ia Olha cantar aí, ali hein? agora. Que isso? Isso de quem trabalha na televisão. Há milhas e milhares, que isso? Jean, de Maravilhoso. coração. Agora, pra finalizar, eu queria fazer um Brinda no Brinda, que é o nosso quadro de sucesso aqui do nosso 2 em 1. Eu bebi Boa. todo o meu gin já. Você bebeu todo o seu gin. Bebi Vou todo. botar mais uma dose aí Bota pra mais um você. pouquinho pra mim, por favor. Só uma, eu vou botar no puro, hein? Purinho, Ó, purinho. pede Só pra pede brindar. pro garçom do Bota um pouquinho mais, bota um Calma pouquinho aí, mais. pede pro garçom do entretenimento. Vai. Ah, ok. Senhor garçom do entretenimento, por Opa, favor, senhor, uma tudo dose bem? de gin. Ô, claro, senhor. Pode claro. botar umas 3 doses aí, porque não Opa, tem mais agora, nada. aqui, ó. Espetacular. Olha É que coisa bom, né? linda. É maravilhoso. Você gosta? Gosto muito. É burlone. Gosto tanto que eu bebi inteiro enquanto a gente conversava. Bom, tem umas doses aí boas. Eu vou propor. Eu proponho um, você propõe outro. Tá e bom. pra a gente mudar
Jean, proponha o último brinde, que a gente vai Ok. perguntar se você brinda ou não brinda. É o famoso você tira ou não o chapéu. Exato. Do Ok. Raul Gil. Vai lá, pode ir, Braião. Primeiro brinde, eu ia falar Larissa Manoela, mas ele já falou com carinho dela Sim. aqui, então eu vou lançar algum outro, vamos ver. Dudu Camargo. Brinda ou não brinda? Mano, eu brindo porque eu amo muito. Pra mim já é uma das cenas mais icônicas da TV, ele falando, mas como é que eu faço o passinho aqui? Mano, muito bom. Então Brindo, brinda, eu brinde. brindo. Dudu Camargo, é Brinde nóis. Dudu Camargo tem que estar aqui com a gente, inclusive. Muito. O Dudu Camargo seria uma criança engraçada no carrossel. Mano, imagina, Nossa, o Dudu Camargo ia ser incrível no carrossel. imagina essa cena do Dudu Camargo no carrossel. Que... Ia ser maravilhoso. Dudu Camargo no carrossel. Aquela Hashtag- criança deslocada de terno, assim, no fundo da sala. Criança de 8 anos se comportando 8 com uma de 35. E o happy hour hoje, galera? Mano, a gente tá no recreio. O que você tá falando? Segundo brinda ou não brinda, Munha. Brinda ou não brinda? Porra, Que isso? dúvida. Brinda pra caramba. Ô, brabo. Brinda, É isso. Munha. Aí, tamo junto, Munha. Boa. Razão. E o terceiro brinda ou não brinda, pode propor aí, Jean. Então, brinda ou não brinda pro Yuji. A gente falou do Yuji aqui. Nossa, Ô, muito. brinda, não, vou brindar com o Pulone mesmo. Vambora aí, ó. Muito. Vou brindar Boa. com É demais. nóis, Yuji. Grande Woody. Bom, senhoras e senhores, hoje no 2 em 1 a gente teve a grande honra de receber ele, que é ator, comunicador, apresentador, talento nato, porque sem nunca ter feito antes, foi lá e fez muito melhor do que muita gente. Sim. Então, senhoras e senhores, Brian Rizzo, pode finalizar. Hoje a gente recebeu quem no 2 em 1? Recebemos Jean Cirilo, o William Bonner do SBT. Exatamente. E um abraço pro Munha, pra todo mundo que assistiu aqui esse obrigado. episódio. Foi muito legal receber o Jean. Foi maravilhoso. E espero que ele volte aí depois contar Com outras coisas certeza, pra com gente. certeza. Por Pra mim favor. é uma honra estar aqui no podcast recém-nascido. Então, tô Obrigado, participando Jean. disso. Obrigado. Tô muito feliz. Então, em breve, com certeza, tô de volta aqui. Está intimado a voltar com Demais. projetos novos, por favor. Fechou, pode Jean, deixar. obrigado, fica com Deus. É Muito nóis. sucesso. E você, Valeu, cara. não esqueça de curtir, de compartilhar e, é claro, de agradecer ao Munha. Valeu. Muito bom.